Nunca senti ninguém dentro de mim, confessou a babá com a voz trêmula. O milionário não desviou o olhar, porque naquele instante percebeu que não era apenas uma confissão. Era o início de algo que poderia mudar a vida dos dois. Um segredo revelado, um silêncio carregado de tensão e uma decisão que ninguém esperava. Quer saber o que aconteceu depois? O ônibus chacoalhava na marginal Tietê, enquanto Lorena Bastos apertava a alça da mochila surrada contra o peito. 36 horas de viagem desde Barra do Corda, no Maranhão. O corpo doía, mas era a ansiedade que a consumia por dentro. São Paulo se estendia pela janela suja como um monstro de concreto e luzes, maior, mais barulhenta e mais indiferente do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Os arranha-céus pareciam esmagar o céu cinzento de agosto, e Lorena sentiu o estômago apertar. Você consegue, sussurrou para si mesma, repetindo as palavras que a mãe dissera na rodoviária com os olhos marejados. Você sempre consegue. Na estação da Barra Funda, um motorista de terno escuro segurava uma placa com seu nome. Lorena hesitou antes de se aproximar. Sou eu, Lorena Bastos. O homem a mediu dos pés à cabeça, os tênis desgastados, a calça jeans simples, o rosto cansado de quem não dormiu direito. Não disse nada. Apenas pegou sua mala e caminhou até um carro preto reluzente estacionado na área reservada. Lorena nunca tinha entrado em um carro tão caro. O couro dos bancos era macio como manteiga e o ar-condicionado soprava um perfume suave que ela não conseguia identificar. Pela janela, São Paulo ia se transformando. Primeiro os bairros industriais, depois os comerciais, até chegarem a ruas arborizadas com mansões escondidas atrás de muros altos. O carro parou diante de um portão de ferro trabalhado. Câmeras de segurança giraram em sua direção, enquanto o portão se abria silenciosamente. A mansão era demais. Não havia outra palavra. 3 andares de arquitetura moderna, jardins impecáveis com uma piscina de borda infinita ao fundo e um silêncio que parecia custar dinheiro. Uma mulher de cabelos grisalhos e uniforme impecável a recebeu na entrada. Sou Dona Helena, a governanta. O tom era cordial, mas sem calor. O Sr. Monteiro está em reunião. Vou levá-la ao seu quarto. Amanhã começamos com as orientações. Lorena assentiu, intimidada demais para falar. Seguiu Helena por corredores de mármore, passando por quadros que provavelmente valiam mais do que toda a sua vida, até chegarem a um quarto no 2º andar. Este é seu espaço. O quarto do Bernardo é a porta ao lado. Helena pausou na soleira. O menino, ele é especial. Tem suas dificuldades. As outras babás não duraram muito. Quantas vieram antes de mim? 4. Em 2 anos. Helena saiu antes que Lorena pudesse perguntar mais. Sozinha, ela se sentou na cama e olhou ao redor. O quarto era maior que a casa inteira onde crescera. Tinha banheiro próprio, uma escrivaninha de madeira escura e uma janela que dava para o jardim. Pela primeira vez desde que saíra do Maranhão, Lorena permitiu que uma lágrima escorresse. Não era tristeza, era medo. Medo de não pertencer. Medo de fracassar. Medo de que aquele mundo a engolisse e cuspisse de volta para onde ela veio, provando que sua mãe estava errada ao acreditar nela. Mas então, do corredor, veio um som. Passos pequenos, hesitantes. Lorena enxugou o rosto e foi até a porta. No corredor escuro, um menino de pijama azul a observava com olhos enormes e assustados, cabelos castanhos despenteados, bochechas rosadas e uma expressão de quem carregava um peso grande demais para um corpo tão pequeno. Bernardo. Lorena se abaixou lentamente, ficando na altura dele. Oi, disse suavemente. Eu sou a Lorena. Vou ficar aqui com você por um tempo. O menino não respondeu, não se moveu, mas também não fugiu. E naquele silêncio compartilhado, algo começou. Lorena acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. O silêncio da mansão era diferente do silêncio do interior. Lá havia grilos, vento nas árvores, o latido distante de um cachorro. Aqui o silêncio era absoluto, quase sufocante. Vestiu-se com o uniforme que encontrou no armário, uma calça social preta e uma blusa branca discreta, e desceu para a cozinha. Helena já estava lá, preparando o café. Madrugadora. A governanta a avaliou. Bom, Bernardo acorda às 7. Você terá tempo de conhecer a rotina.
Durante a próxima hora, Helena explicou tudo. Os horários das refeições, as regras da casa, os espaços que Lorena podia acessar e os que eram proibidos. O escritório do Sr. Monteiro, por exemplo, era território sagrado. E sobre o Bernardo? Lorena perguntou. A senhora disse que ele tem dificuldades. Helena suspirou, pela primeira vez, mostrando algo além de eficiência. Ele parou de falar depois que a mãe morreu. 3 anos sem uma palavra. Os médicos dizem que é trauma, mutismo seletivo. Ele entende tudo, reage a algumas coisas, mas não fala. Fez uma pausa. O senhor Monteiro não lida bem com isso. Como assim? Ele se afastou. Trabalha 18 horas por dia, mal vê o menino. Helena baixou a voz. Acho que olhar para Bernardo é doloroso demais. O menino é a cara da mãe. Antes que Lorena pudesse processar aquilo, ouviu passos na escada. Passos firmes, decididos. E então ele entrou na cozinha. Rafael Monteiro era mais imponente do que as fotos nos artigos de revista que Lorena tinha pesquisado antes de aceitar o emprego. Alto, ombros largos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. O rosto era bonito de uma forma severa, maxilar marcado, olhos de um castanho quase âmbar, mas frios, tão frios. Ele usava um terno escuro perfeitamente cortado e olhava para o celular enquanto caminhava, sem erguer os olhos uma única vez. Helena, preciso do relatório da fundação no meu escritório às 9. Sim, senhor. Ele se serviu de café e finalmente olhou para cima. Seus olhos encontraram os de Lorena, e ela sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Você é a nova babá, não era uma pergunta. Sou Lorena Bastos. Rafael a estudou por um momento. O olhar dele não era como o do motorista. Não era julgamento. Era algo mais clínico, como se ela fosse uma peça em um tabuleiro que ele estava tentando entender. Quanto tempo pretende ficar, senhorita Bastos? A pergunta a pegou de surpresa. O contrato é de 1 ano. O contrato é de 1 ano, ele repetiu sem emoção. As 4 anteriores também tinham contratos de 1 ano. Nenhuma passou de 3 meses. Talvez eu seja diferente. Ela não sabia de onde veio a coragem de dizer aquilo, mas as palavras saíram antes que pudesse contê-las. Rafael ergueu uma sobrancelha. Por um instante, tão breve que Lorena quase achou que tinha imaginado, algo cintilou naqueles olhos gelados. Curiosidade, talvez. Ou diversão. Veremos. E saiu, sem mais uma palavra. Lorena soltou o ar que não percebera estar segurando. Não leve para o lado pessoal. Helena disse baixinho. Ele é assim com todo mundo. Desde que a senhora Monteiro morreu, ele congelou. Lorena assentiu, mas algo nela se recusava a aceitar aquilo. Tinha visto coisas demais na vida para acreditar que pessoas simplesmente congelavam. Por trás do gelo, sempre havia algo queimando. E enquanto subia as escadas para acordar Bernardo, ela se perguntou o que teria sido Rafael Monteiro antes de perder a esposa. Na porta do quarto do menino, parou, respirou fundo. Abriu a porta devagar. Bernardo estava sentado na cama, já acordado, olhando para a janela. Quando ouviu Lorena entrar, virou-se para ela com aqueles olhos grandes demais, e pela segunda vez não fugiu. Lorena sorriu. Bom dia, pequeno. Que tal a gente tomar café da manhã juntos? Bernardo não respondeu, mas estendeu a mão. E quando os dedos pequenos dele se fecharam ao redor dos dela, Lorena soube, com uma certeza que não conseguia explicar, que nada seria como ela esperava. As primeiras semanas foram um teste de paciência. Bernardo não falava, mas comunicava-se à sua maneira. Puxava a manga de Lorena quando queria algo, apontava. Às vezes, simplesmente a olhava com uma intensidade que parecia perfurar a alma, esperando que ela adivinhasse. E Lorena adivinhava. Quase sempre. Você quer o livro azul, não é? Perguntou na terceira manhã, quando o menino parou diante da estante do quarto de brinquedos, imóvel. Bernardo assentiu com a cabeça, os olhos arregalados de surpresa. Lorena sorriu e pegou o livro. Uma história sobre um elefante que tinha medo de trovões. Sentaram-se juntos no tapete felpudo e ela começou a ler em voz alta, fazendo vozes diferentes para cada personagem. No final, quando o elefante finalmente vencia o medo, Bernardo fez algo que Helena disse que nunca acontecia. Ele riu. Não foi uma gargalhada. Foi um som pequeno, quase engolido,
mas estava lá, real. Lorena sentiu o peito apertar de emoção, mas controlou-se. Não queria assustá-lo com uma reação exagerada. Gostou? Perguntou suavemente. Bernardo assentiu. E então, devagar, encostou a cabeça no ombro dela. Naquela noite, Lorena ligou para a mãe. Mãe, ele riu. O menino riu. Do outro lado da linha, Dona Carmen chorou de alegria, como se a vitória fosse dela também. Eu disse, filha, eu disse que você ia conseguir. Lorena não contou o resto, que a mansão ainda a intimidava, que a governanta a tratava com frieza educada, que os outros funcionários a ignoravam como se ela fosse invisível. E não contou sobre Rafael, porque não havia nada para contar. Nas 3 semanas desde sua chegada, ela o vira exatamente 5 vezes. Sempre de passagem, sempre com pressa, sempre com o celular grudado no ouvido. Ele não perguntava sobre Bernardo, não verificava como o filho estava. Era como se o menino fosse apenas mais um item na lista de responsabilidades que ele terceirizava. Aquilo deixava Lorena furiosa de uma forma que ela não conseguia explicar. Uma noite passou pelo corredor do 2º andar e viu a porta do quarto de Bernardo entreaberta. Dentro, o menino dormia abraçado ao elefante de pelúcia. O mesmo do livro que Lorena tinha conseguido comprar online com seu primeiro salário. E parado na soleira, imóvel como uma estátua, estava Rafael. Ele não percebeu Lorena. Estava ocupado demais olhando para o filho com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Dor, pura e devastadora. Lorena recuou em silêncio, o coração batendo forte. Talvez Helena estivesse certa. Talvez olhar para Bernardo fosse doloroso demais. Mas distância não era a resposta. Ela sabia disso melhor do que ninguém. O mês de setembro chegou trazendo o calor precoce da primavera paulistana. Lorena levava Bernardo ao jardim todas as manhãs, deixando que ele corresse entre as árvores enquanto ela supervisionava de um banco de pedra. Foi ali que Rafael a encontrou num sábado, o primeiro dia em semanas que ele não tinha reuniões. Senhorita Bastos. Lorena se levantou por reflexo, o coração disparando. Senhor Monteiro, bom dia. Ele estava diferente. Sem o terno, vestia apenas uma calça de linho e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem, mais humano. Helena me disse que Bernardo está progredindo. Está sim. Lorena tentou manter a voz profissional. Ele ainda não fala, mas está mais expressivo, mais presente. Rafael assentiu, os olhos vagando até o filho que brincava com um galho caído do outro lado do jardim. Ele ri agora. As palavras saíram como se custassem algo. Ouvi ontem à noite. Lorena não sabia o que dizer. Ele sente sua falta, disse antes que pudesse se conter. Rafael a olhou surpreso. Ninguém naquela casa falava assim com ele. Sente. Todas as noites antes de dormir, ele olha para a porta, como se esperasse alguém. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena se preparou para ser repreendida, demitida, qualquer coisa. Mas Rafael apenas disse: obrigado por ser honesta, e foi embora. E Lorena não conseguia parar de pensar naquela conversa. Nos dias seguintes algo mudou. Rafael começou a aparecer mais. Não muito. 15 minutos aqui, meia hora ali, mas o suficiente para que Bernardo notasse. O menino ficava tenso no início. Sentava-se mais ereto. Parava de brincar. Observava o pai como um animalzinho cauteloso avaliando um predador. Mas Rafael não forçava. Sentava-se a uma distância respeitosa, perguntava sobre os desenhos que Bernardo fazia, elogiava sem exagero. Estava tentando. De forma desajeitada, claramente sem prática, mas tentando. Uma tarde, enquanto Bernardo cochilava, Lorena explorou o corredor do 3º andar, o único que ainda não conhecia. As paredes eram cobertas de fotografias em preto e branco. Paisagens, arquitetura, rostos desconhecidos, e então ela viu. Uma foto maior que as outras, em uma moldura dourada. Uma mulher de sorriso luminoso, cabelos escuros ao vento, olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Ela segurava um bebê nos braços. Bernardo, ainda recém-nascido. Marina Monteiro. Lorena ficou paralisada. A mulher era de uma beleza quase irreal. O tipo de beleza que fazia as outras mulheres se sentirem invisíveis. Era nossa lua de mel. A voz de Rafael a fez pular. Ele estava atrás dela, também olhando para a foto. Desculpe. Lorena gaguejou. Eu não devia estar aqui. Está tudo bem. Ele se aproximou,
parando ao lado dela. Essa foto foi tirada em Santorini, 2 anos antes do acidente. Ela era linda. Era. A voz dele era suave, distante. Mas não foi por isso que me apaixonei. Foi pelo jeito que ela fazia tudo parecer possível. Até eu. Ele parou. Até você o quê? Rafael a olhou. Os olhos dele, sempre tão frios, estavam diferentes agora. Vulneráveis. Até eu acreditar que podia ser alguém melhor. Lorena sentiu o ar faltar. Não sabia o que dizer, o que fazer. O homem diante dela não era o empresário implacável que ela conhecera. Era alguém quebrado tentando juntar os pedaços. Você ainda pode, ela disse baixinho, ser alguém melhor. Para ele. Rafael sustentou o olhar dela por um longo momento. Havia algo ali, uma fagulha, uma conexão que nenhum dos dois esperava. E então, ele se afastou. Bernardo tem sorte de ter você, senhorita Bastos. Desceu as escadas antes que Lorena pudesse responder. Sozinha no corredor, ela olhou novamente para a foto de Marina. A mulher perfeita. A esposa perfeita. O amor de uma vida. Como competir com um fantasma? E por que diabos ela estava pensando em competir? Lorena balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Estava ali para trabalhar, para cuidar de Bernardo, não para desenvolver sentimentos impossíveis pelo patrão viúvo. Mas naquela noite, quando fechou os olhos, foi o rosto de Rafael que viu, e soube que estava em apuros. Outubro chegou com chuvas torrenciais que transformavam São Paulo em um caos de trânsito e guarda-chuvas quebrados. Lorena aprendeu a amar os dias de tempestade. Eram os dias em que Rafael trabalhava de casa. A rotina mudou sutilmente. Ele passou a tomar café da manhã com Bernardo, mesmo que fosse apenas por 20 minutos. Aparecia no quarto de brinquedos antes do jantar para ver os desenhos do filho. Uma vez Lorena o flagrou lendo o livro do elefante em voz alta, imitando as vozes que ela fazia. Bernardo ainda não falava, mas começou a procurar o pai com os olhos, a esperá-lo. E Lorena percebia cada detalhe. Você está fazendo um bom trabalho, disse Helena uma manhã enquanto organizavam a despensa. Era o mais próximo de um elogio que a governanta já tinha oferecido. Não sou eu. É o Sr. Monteiro. Ele está se esforçando. Helena a estudou com uma expressão estranha. Talvez vocês dois estejam se esforçando. Antes que Lorena pudesse perguntar o que aquilo significava, o telefone da cozinha tocou. Naquela noite, Rafael a chamou ao escritório. Lorena entrou hesitante. Era a primeira vez que pisava naquele cômodo. Território sagrado, como Helena havia dito. As paredes eram forradas de livros e uma mesa de mogno dominava o centro. Rafael estava de pé junto à janela, olhando a chuva escorrer pelo vidro. Senhorita Bastos, sente-se, por favor. Ela obedeceu, o coração acelerado. Será que tinha feito algo errado? Minha mãe ligou hoje. Rafael começou, ainda de costas. Ela quer fazer um jantar de família no próximo sábado para conhecer a nova babá de Bernardo. O tom dele era neutro, mas havia algo tenso por baixo. Sua mãe? Regina Monteiro. Ele finalmente se virou. Ela mora em Campos do Jordão, mas vem a São Paulo ocasionalmente. E quando veio... Fez uma pausa. Ela tem opiniões fortes. Lorena engoliu em seco. Sobre babás, sobre tudo. Rafael se sentou na cadeira diante dela, mais perto do que jamais estivera. Lorena podia sentir o perfume dele, madeira e algo cítrico. Quero que esteja preparada. Minha mãe pode ser... difícil. O senhor está me avisando ou me assustando? Um canto da boca dele se ergueu. Quase um sorriso. Ambos, talvez. Meikamos istintaporas. O sábado chegou rápido demais. Lorena passou horas escolhendo o que vestir, o que era ridículo, considerando que tinha apenas 4 opções. Optou pelo vestido mais discreto, um azul marinho que a mãe havia costurado antes de sua partida. Para ocasiões especiais, Dona Carmen dissera. Se conhecer a sogra do patrão bilionário contava como ocasião especial, Lorena não sabia. Regina Monteiro chegou às 7 em ponto, acompanhada de uma mulher mais jovem que Lorena não esperava. Esta é Valentina, Regina anunciou enquanto entregava o casaco a Helena. Filha de uma amiga querida, praticamente da família. Valentina era tudo que Lorena não era. Alta, loira, com um vestido que provavelmente custava o salário de 6 meses de Lorena. E olhava para Rafael com uma intimidade que fez o estômago de Lorena revirar. Rafa.
Valentina ronronou, beijando-o no rosto. Faz tanto tempo. Rafael acenou educadamente, mas Lorena notou a rigidez nos ombros dele. O jantar foi um campo minado. Regina dominava a conversa, falando sobre viagens, investimentos, pessoas que Lorena não conhecia. De vez em quando lançava perguntas aparentemente inocentes. E você, querida? De onde disse que veio? Barra do Corda, no Maranhão. Ah, o sorriso de Regina não chegou aos olhos. Que pitoresco. Valentina riu baixinho. Lorena sentiu as bochechas arderem, mas manteve a compostura. Tinha enfrentado coisas piores do que esnobismo. É uma cidade pequena, mas foi lá que me formei em pedagogia, com bolsa integral. Rafael ergueu os olhos do prato. Havia algo como aprovação em seu olhar. Lorena transformou Bernardo em 2 meses. Ele disse a voz firme. Nenhuma das outras babás conseguiu isso. O silêncio que se seguiu foi cortante. Regina pigarreou. Bem, que bom que ela está sendo útil. Lorena terminou o jantar em silêncio, contando os minutos até poder escapar. Depois da sobremesa, Lorena pediu licença para verificar Bernardo. Era mentira. O menino já estava dormindo havia horas, mas ela precisava respirar. Encontrou refúgio na varanda dos fundos, escondida entre vasos de orquídeas. A noite estava fria, mas o ar gelado era um alívio depois da atmosfera sufocante do jantar. Fugindo? A voz de Rafael a fez saltar. Ele apareceu nas sombras, as mãos nos bolsos, a gravata frouxa. Precisava de ar, ela admitiu. Eu entendo. Ele parou ao lado dela, olhando para o jardim escuro. Minha mãe tem esse efeito nas pessoas. Ela só está protegendo você. Rafael soltou uma risada sem humor. Ela está protegendo a imagem da família. É diferente. Lorena não respondeu. Não era seu lugar. Valentina. Rafael começou, e algo no peito de Lorena se apertou. Minha mãe quer que eu me case com ela. Quer isso há anos. E você? Eu mal consigo olhar para ela. Ele se virou encarando Lorena. Ela era amiga de Marina. Estava no carro quando... As palavras morreram no ar. Lorena arregalou os olhos. Ela sobreviveu ao acidente? Sem um arranhão. A voz de Rafael era amarga. Marina morreu protegendo Bernardo no banco de trás. Valentina estava no passageiro. O peso daquela revelação era esmagador. Por que sua mãe insiste, então? Porque para ela conveniência importa mais que sentimento. Valentina é rica, bem conectada do nosso mundo. Ele fez uma pausa. Mas eu não quero conveniência, não mais. Os olhos dele encontraram os de Lorena e ela sentiu o chão sumir. O que você quer? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Rafael deu um passo à frente, depois outro. Agora estava tão perto que Lorena podia ver as variações de âmbar em seus olhos, sentir o calor que emanava dele. Algo real, ele murmurou. Alguém que olhe para mim e veja mais do que um sobrenome ou uma conta bancária. O coração de Lorena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Senhor Monteiro, Rafael. A voz dele era rouca. Quando estivermos sozinhos, me chame de Rafael. Ela deveria se afastar. Deveria lembrar quem ela era e quem ele era. Deveria pensar em seu emprego, sua reputação, todas as barreiras invisíveis entre eles. Mas não conseguia se mover. Rafael, ela sussurrou, e o nome dele em seus lábios pareceu mudar alguma coisa no ar. Ele ergueu a mão, os dedos roçando o queixo dela, com uma delicadeza que a fez tremer. Você me assusta, Lorena. A confissão veio baixa, quase perdida no vento. Faz 3 anos que não sinto nada, e então você aparece e eu não consigo parar de pensar em você. Antes que Lorena pudesse responder, o som de passos os interrompeu. Eles se separaram no mesmo instante em que Valentina apareceu na porta da varanda. Aí está você, Rafa. Sua mãe está perguntando. O olhar que Valentina lançou a Lorena era venenoso. Rafael assentiu rigidamente. Já vou. Ele saiu sem olhar para trás, e Lorena ficou sozinha com o coração aos pedaços e a certeza de que nada seria como antes. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Rafael voltou a se afastar. Não completamente, mas o suficiente para que Lorena sentisse a diferença. Ele ainda aparecia para ver Bernardo, ainda a cumprimentava com educação, mas a intimidade da varanda havia desaparecido. Era como se aquela noite nunca tivesse existido. Lorena tentava se convencer,
de que era melhor assim. Você é a babá, repetia para si mesma enquanto escovava os cabelos de manhã. Ele é seu patrão. Nada pode acontecer. Mas à noite, quando fechava os olhos, ainda sentia os dedos dele em seu queixo. Ainda ouvia a voz rouca dizendo que não conseguia parar de pensar nela. Helena percebeu a mudança. Aconteceu alguma coisa? Perguntou uma manhã, enquanto Lorena ajudava Bernardo com o café. Não, por quê? Você está diferente, mais quieta. Lorena forçou um sorriso. Só cansada. A governanta não insistiu, mas seu olhar dizia que não acreditava. Iputíssimo Timone. A primeira semana de novembro trouxe uma tempestade que derrubou árvores e deixou metade da cidade sem luz. A mansão tinha gerador, mas o barulho dos trovões ecoava pelos corredores como explosões. Bernardo estava apavorado. Lorena o encontrou encolhido debaixo da cama, tremendo, as mãos cobrindo os ouvidos. O elefante de pelúcia estava apertado contra o peito. Ei, pequeno. Ela se deitou no chão, espiando por baixo da cama. Está tudo bem. É só barulho. O menino balançou a cabeça freneticamente, os olhos cheios de lágrimas. Lorena esticou a mão. Vem comigo. Vou te mostrar uma coisa. Devagar, muito devagar, Bernardo rastejou para fora. Lorena o pegou no colo. Ele já estava grande, mas ela não se importou, e o levou até a janela do corredor. Olha, disse suavemente, apontando para o céu. Vê aquela luz? É só o céu tirando foto. E o barulho é o som da foto saindo, como uma câmera gigante. Bernardo a olhou confuso, mas curioso. Quando eu era pequena, minha mãe me contava isso. Dizia que as fotos do céu eram as mais bonitas do mundo, mas a gente nunca conseguia ver porque elas ficavam guardadas lá em cima. Um trovão ribombou e Bernardo se encolheu, mas não chorou. Quer contar quantas fotos o céu vai tirar hoje? O menino assentiu devagar. E foi assim que Rafael os encontrou. Lorena sentada no chão do corredor com Bernardo no colo, contando relâmpagos juntos. O que está acontecendo? A voz dele era tensa, preocupada. Estamos contando as fotos do céu, Lorena explicou. Rafael franziu a testa, sem entender. Papai. A palavra foi tão baixa, tão inesperada, que Lorena achou que tinha imaginado. Mas então Bernardo repetiu mais alto. Papai, senta. O mundo parou. Rafael caiu de joelhos como se alguém tivesse cortado suas pernas. Os olhos dele estavam arregalados, brilhando de lágrimas que ele lutava para conter. A voz falhou. Você falou. Bernardo estendeu a mãozinha, tocando o rosto do pai. Senta. Conta fotos. E Rafael sentou. Ali mesmo, no chão frio do corredor, com a tempestade rugindo lá fora e o filho nos braços pela primeira vez em 3 anos. Lorena se levantou devagar, querendo dar privacidade àquele momento. Mas antes que pudesse ir, a mão de Rafael segurou seu pulso. Fica, ele pediu, a voz embargada. Por favor. Ela ficou. E os 3 contaram relâmpagos juntos até a tempestade passar. Depois daquela noite, tudo acelerou. Bernardo começou a falar mais. Frases curtas, hesitantes, mas palavras reais. Os médicos disseram que era um avanço extraordinário, que o vínculo com Lorena havia criado a segurança necessária para ele se abrir. Rafael não conseguia parar de agradecer. Você devolveu meu filho, disse uma noite, depois que Bernardo adormeceu. Estavam na sala de estar, cada um em uma ponta do sofá, mantendo uma distância que parecia cada vez mais difícil. Ele sempre esteve aqui. Só precisava saber que era seguro sair. Por causa de você. Por causa de vocês dois. Lorena o olhou. Ele precisava do pai, Rafael. Sempre precisou. O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade. Lorena. Rafael se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Sobre aquela noite na varanda. Não precisamos falar sobre isso. Precisamos. Ele estava perto agora. Perto demais. Eu me afastei porque estava com medo. Porque o que sinto por você me assusta. O coração dela disparou. O que você sente? Não sei nomear ainda. Os olhos dele percorriam o rosto dela como se tentassem memorizar cada detalhe. Mas sei que faz 3 anos que não me sinto assim. Que não me sinto vivo. Rafael, eu sou minha funcionária. Eu sei. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Mas isso importa? Realmente importa? Lorena queria dizer que sim, que havia regras, convenções,
um abismo social entre eles, que a mãe dele a odiava e Valentina a via como uma ameaça, que ela era uma menina do interior que não pertencia àquele mundo. Mas quando olhou nos olhos dele, nada disso pareceu relevante. Eu nunca... As palavras travaram na garganta. Nunca o quê? Ela respirou fundo, sentindo o rosto queimar. Nunca senti ninguém dentro de mim, confessou, a voz quase inaudível. Nunca estive com ninguém. Dessa forma. Rafael não desviou o olhar. Não riu, não zombou, não demonstrou surpresa exagerada. Apenas apertou a mão dela com mais força. Por quê? Nunca confiei em ninguém o suficiente. Nunca me senti segura o suficiente. Uma lágrima escapou. E agora eu sinto coisas por você que me apavoram, porque sei que posso me machucar de um jeito que nunca me machuquei antes. Rafael soltou a mão dela, e por um momento terrível, Lorena achou que ele ia se afastar. Mas então ele segurou o rosto dela entre as mãos, com uma delicadeza que a fez soluçar. Eu jamais te machucaria, ele sussurrou. Jamais. Você não pode prometer isso. Posso tentar. Todos os dias. Ele encostou a testa na dela. Me deixa tentar, Lorena. Me deixa te mostrar que você pode confiar em mim. Ela fechou os olhos, sentindo o calor dele, o perfume dele, a respiração dele misturada à sua. E quando os lábios dele finalmente encontraram os seus, suaves, cuidadosos, como se ela fosse algo precioso, Lorena soube que não havia mais volta. Estava perdidamente apaixonada. E pela primeira vez na vida, não queria se proteger. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Lorena. Ela e Rafael mantinham a discrição. Nada de demonstrações públicas de afeto, nada que pudesse alimentar fofocas entre os funcionários. Mas nos momentos roubados, quando Bernardo dormia e a casa mergulhava no silêncio, eles se encontravam. Conversavam por horas. Sobre tudo e nada. Lorena contou sobre a infância no Maranhão. Sobre o pai que morreu quando ela tinha 7 anos. Sobre a mãe que costurava madrugadas inteiras para pagar sua escola. Rafael falou sobre a pressão de ser herdeiro de um império, sobre o casamento com Marina, que fora feliz, mas também complicado de formas que ele nunca admitira para ninguém. Ela era maravilhosa, ele disse uma noite, os dedos entrelaçados aos de Lorena. Mas éramos jovens, cometemos erros, nos machucamos. Você ainda a ama? Sempre vou amar quem ela foi. Rafael a olhou com intensidade. Mas não estou preso ao passado, Lorena. Não mais. Os beijos evoluíram, tornaram-se mais urgentes, mais profundos. Mas Rafael nunca a pressionava. Esperava. Respeitava o tempo dela com uma paciência que a fazia amá-lo ainda mais. Bernardo florescia. Falava em frases completas agora. Ria com frequência. Corria pelo jardim gritando para que Lorena o perseguisse. E quando Rafael chegava do trabalho, o menino corria para os braços do pai como se nunca tivesse existido distância entre eles. Era quase perfeito. Quase. Regina Monteiro apareceu sem avisar numa manhã de dezembro. Lorena estava no jardim com Bernardo quando o carro preto estacionou na entrada. A matriarca desceu com passos decididos, os olhos varrendo a propriedade até encontrarem Lorena. Preciso falar com você. O tom não admitia recusa. Em particular, Lorena pediu a Helena que ficasse com Bernardo e seguiu Regina até a sala de estar. A mulher mais velha não se sentou. Ficou de pé junto à lareira, os braços cruzados. Eu sei o que está acontecendo. O sangue de Lorena gelou, mas ela manteve a expressão neutra. Do que a senhora está falando? Não me faça de idiota. Regina deu um passo à frente. Tenho olhos nesta casa. Sei dos encontros noturnos, dos olhares, de tudo. Lorena ergueu o queixo. Se sabe de tudo, então sabe que não estou fazendo nada errado. Nada errado? Regina riu, um som frio e cortante. Você é uma oportunista do interior que seduziu um viúvo vulnerável. Acha que eu vou permitir isso? Com todo respeito, senhora Monteiro, não cabe à senhora permitir ou proibir. Os olhos de Regina se estreitaram. Escute bem, menina. Meu filho pode estar enfeitiçado agora, mas vai acordar. E quando acordar, vai ver você pelo que realmente é. Uma garota ambiciosa atrás do dinheiro dele. Eu não quero o dinheiro dele. Todas dizem isso. Regina abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui está um cheque de 500 mil reais. Pegue o dinheiro, volte para seu buraco no Maranhão e nunca mais apareça na vida do meu filho.
Lorena olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Guarde seu dinheiro. 600 mil? Não. 1 milhão. A voz de Regina estava frenética agora. 1 milhão de reais para sumir. Lorena sentiu uma calma estranha tomar conta de si. Era como se toda a intimidação, todo o desprezo, toda a humilhação que havia engolido desde que chegara àquela casa tivesse se transformado em aço dentro dela. A senhora pode oferecer 100 milhões, disse baixo, mas firme. E minha resposta vai ser a mesma. Eu amo seu filho. Amo Bernardo. E não vou a lugar nenhum. Regina a encarou por um longo momento. Então guardou o envelope de volta na bolsa. Você vai se arrepender, disse friamente. Vou destruir você. E saiu. Lorena só percebeu que estava tremendo quando ouviu outra voz. Você recusou 1 milhão de reais. Rafael estava na porta. Quanto tempo ele estava ali? Você ouviu tudo? O suficiente. Ele atravessou a sala em 3 passos e a envolveu nos braços. Eu sinto muito pelo que ela disse. Ela te odeia. Não, ela odeia perder o controle. Rafael se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos. Mas ela não vai nos separar. Nada vai. Lorena queria acreditar, mas o medo havia criado raízes. A retaliação de Regina foi rápida e cruel. Em uma semana, uma matéria apareceu em um site de fofocas. Babá de origem humilde seduz bilionário viúvo, família repudia romance. Havia fotos de Lorena, tiradas sem seu conhecimento, e comentários maldosos sobre sua aparência, suas roupas, sua formação. As redes sociais foram impiedosas. Interesseira. Golpista. Cinderela de quinta. Lorena apagou todos os aplicativos do celular, mas o estrago estava feito. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Passava os dias cuidando de Bernardo com um sorriso forçado que enganava a todos. Menos Rafael. Vamos embora, ele disse uma noite segurando as mãos dela. Os 3. Para longe de tudo isso. E sua empresa? Sua vida? Você é minha vida agora. Você e Bernardo. Lorena balançou a cabeça. Fugir não vai resolver. Sua mãe vai continuar tentando nos destruir. Então, o que você sugere? Ela respirou fundo. Havia pensado muito nisso. Enfrentamos. De frente. Mostramos ao mundo quem realmente somos. A entrevista foi ideia de Lorena, mas Rafael a executou. Uma revista de grande circulação, uma jornalista respeitada, uma conversa honesta. Rafael falou sobre o luto, sobre os erros que cometera como pai, sobre o caminho de volta para Bernardo. E falou sobre Lorena, a mulher que havia transformado sua casa em um lar novamente. Ela recusou 1 milhão de reais para me deixar, ele disse, olhando diretamente para a câmera. Que tipo de golpista faz isso? A entrevista viralizou. De repente, a narrativa mudou. Lorena não era mais a vilã, era a heroína improvável, a mulher simples que havia conquistado um coração partido com bondade genuína. Regina tentou se manifestar, mas o público já tinha escolhido um lado. Na véspera do Natal, a matriarca apareceu na mansão novamente, mas desta vez sua postura era diferente. Derrotada. Eu subestimei você, disse a Lorena, sem conseguir encará-la nos olhos. Sim, subestimou. Regina ergueu o olhar, surpresa com a franqueza. Meu filho claramente não vai desistir de você. E eu não vou desistir dele. Um silêncio longo se estendeu entre elas. Então Regina suspirou. Talvez eu tenha me precipitado. Não era um pedido de desculpas, mas era um começo. O Natal foi celebrado na mansão, com Helena, os funcionários e até uma videochamada com Dona Carmen, que chorou de alegria ao ver a filha cercada de pessoas que a amavam. Depois que Bernardo adormeceu, exausto de tanto brincar com os presentes, Rafael levou Lorena até a varanda onde tudo havia começado. Tenho uma coisa para você. Era uma caixinha de veludo. Lorena sentiu o coração parar. Rafael, não é um pedido. Ainda não. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pequena esmeralda. É uma promessa. De que vou passar o resto da vida tentando merecer você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lorena, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Eu te amo. Ela sussurrou. Eu te amo mais. Rafael sorriu. Aquele sorriso que ela raramente via, que transformava o rosto dele em algo luminoso. Obrigado por não desistir de nós. Lorena o beijou.
Um beijo longo, cheio de promessas. Lá fora, a noite de São Paulo brilhava com luzes de Natal. Lá dentro, um menino dormia em paz pela primeira vez em anos. E na varanda, dois corações partidos haviam finalmente encontrado um ao outro. Não era um final feliz. Era um começo.